Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu Consecast. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema essencial para o bem-estar de todos nós: a saúde mental no trabalho. Setembro, como todo mundo sabe, é o mês de conscientização sobre os cuidados com a mente. E por isso aqui nós recebemos o neuropsicólogo e também perito judicial, o Felipe Galan, para uma conversa especial. Felipe, bom te ver aqui, obrigado pela presença. Olha, eu realmente me sinto assim, muito admirado por tudo, por todo o carinho, né? Por ter recebido o convite e espero assim contribuir bastante nessa nossa conversa de hoje, principalmente com o assunto saúde mental. E além de toda a comunidade do YouTube e também do Spotify, a gente fala para mais de 4.000 colaboradores aqui da Conselig, em Bauru, Pederneiras e Lins. Então vai ser uma conversa muito agradável e também muito produtiva. E que estrutura, hein? Que o pessoal bacana, né? só vê essa parte aqui, mas olha, para chegar aqui, que estrutura impecável, incrível, assim. A gente tem uma estrutura admirável, viu? E a gente vai conversar hoje e tentar entender e também identificar, né, Felipe, sinais de alerta que podem aparecer no ambiente profissional, né? Sejam eles emocionais, cognitivos, físicos ou mesmo comportamentais, né? E de que forma esses sinais, então, podem impactar no desempenho e na qualidade de vida. Também a gente vai refletir aqui sobre a importância de reconhecer esses sintomas a tempo. Isso é muito importante, viu? Sobre os caminhos para buscar ajuda, para buscar apoio. Um bate-papo importante aqui no Consecast, trazendo informação, acolhimento, incentivo para que cada um de nós cuide melhor da sua saúde mental. E eu começo esse bate-papo, Felipe, perguntando para você quais os sinais mais comuns que a gente pode identificar. Você é um profissional, você identifica, a gente já falou aqui fora das câmeras, que você conhece a pessoa nas entrelinhas. Mas quem está nos assistindo, né, quais os sinais mais comuns que indicam que a saúde mental do nosso colaborador, do nosso ente querido, pode estar em risco? Em casa, no ambiente de trabalho. Perfeito. Segundo as pesquisas, os 2 transtornos que mais aparecem, principalmente nas empresas, são os transtornos de ansiedade, que é o F41 da CID-10, assim como os transtornos depressivos. Tanto um quanto o outro são os que mais são diagnosticados e que aumentam as taxas de absenteísmo e até presenteísmo dentro das empresas. Então, partindo desses 2, nós já conseguimos identificar 2 categorias dos transtornos ansiosos, assim como transtornos depressivos. Dos transtornos depressivos, aí a gente pode colocar que é a categoria do transtorno do humor, ou seja, que está relacionado a uma questão mais com a tristeza. Então, o colaborador, ele vai apresentar comportamentos de tristeza profunda, um desânimo frequente, assim como também uma falta de prazer nas atividades que ele mais tinha prazer. Por exemplo, chegando aqui, eu conversei com algumas pessoas. Olha, eu tô aqui porque eu gosto disso, disso, disso. Aí vamos supor que a pessoa gosta de fazer o que ela gosta, mas aí, de maneira frequente, ela começa a desanimar em relação àquela atividade que ela sentia tanto prazer. Então, voltado para a questão depressiva, ela vai apresentando esses comportamentos, assim como falta de concentração. Esse desânimo, por exemplo, ele pode trazer também uma dificuldade assim, com o sono, ou senão a pessoa pode ter tanto hipersonia quanto hipersonia ou hipossonia. Então, a pessoa pode realmente ter muita vontade de dormir ou pouca vontade de dormir. E aí, com o tempo, essa tristeza, por exemplo, ela vai se agravando cada vez mais até fechar um quadro depressivo. E o outro polo da categoria é na questão de ansiedade. Então, a ansiedade, diferentemente da depressão, ela não é por si só um transtorno. Ela é um comportamento de sentimento que vem como base da emoção do medo. Só que é um medo projetado em relação ao futuro. Então, por exemplo, recebi o convite aqui, automaticamente já fiquei com medo na hora. Isso é medo porque eu tive medo presente. Aí, olha, mas a entrevista daqui 2 semanas, então eu já fico pensando na entrevista com medo, me gera uma ansiedade. Então eu fico projetando o medo lá no futuro. Aí a hora que eu chego aqui eu já fico com medo. Pronto. Então é um medo e a ansiedade trabalhando juntos. Então ela por si só é um mecanismo de autorregulação, de autodefesa. É o meu corpo falando, Felipe,
Já que você vai fazer entrevista, então no mínimo se prepara, estude, se atualize para chegar lá afiado para responder as perguntas. Olha a ansiedade agindo como um modo de defesa baseado no medo. Agora, se eu for realmente estender essa ansiedade de forma excessiva, a ponto de eu falar assim, olha, não consigo ir no programa, tô passando mal, eu tenho crises por conta disso, ou seja, sintomas desproporcionais à minha ansiedade, aí sim já é um quadro de um possível transtorno de ansiedade. Então, na questão da ansiedade, aí é aquele tipo de colaborador que ele tem os comportamentos mais ansiosos, mais ansiogênicos. Então, por exemplo, ele tem uma apreensão constante, parece que ele está com o motor ligado, ele fica mais irritado, ele quer tudo no seu tempo, ele quer... Ou seja, é tipo de um comportamento de perfeccionismo. Ele quer sempre na hora dele, do jeito dele. Isso vem da natureza, isso vem de um trauma que a pessoa sofreu. Da onde vem esses transtornos da ansiedade, a depressão e todo um diagnóstico, né, que a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo, Felipe? Perfeito. Os transtornos, de modo geral, segundo a própria OMS e também a própria Associação Psiquiátrica Americana, eles não categorizam os transtornos como de causa única. Eles sempre colocam que são de causas multifatoriais. Então, por exemplo, é difícil eu 100% falar que você tem um transtorno por conta de A, B ou C de causa. É claro, só se for um nexo de causalidade muito evidente. Então, por exemplo, olha, a minha mãe faleceu e por conta disso que eu comecei a desenvolver depressão. É óbvio que o fator preponderante, ou seja, o principal fator, foi a morte da mãe. Mas às vezes aquele sujeito ele já está vulnerável com outros fatores de risco que corroboraram para que ele desencadeasse aquele transtorno depressivo. Então as causas, elas são múltiplas. Por isso que na hora de eu avaliar, eu preciso levar em consideração a probabilidade dos fatores de risco e identificar se aquele sujeito ele é mais vulnerável ou não para ter um transtorno. E eu consigo me auto-identificar? Consegue. De modo geral, nós sempre utilizamos uma regra bem simples. Primeiro, a desproporção. Por exemplo, eu te conheci hoje. É óbvio que eu não sei qual é a média de comportamento e nem o seu padrão. Então, às vezes você pode ser que seja mais agitado de natureza, você é uma pessoa que às vezes fala mais tranquilo, você naturalmente, sempre que vai vir no programa, então você chega um pouquinho antes, prepara as coisas, então é o seu jeito de agir. Se você identifica que há uma desproporção comportamental, é quando você fala assim, cara, eu costumo fazer A, mas agora eu tô fazendo B de comportamento, é fora do meu padrão. As pessoas costumam falar assim, olha, por que você está agindo de uma forma diferente daquilo que você é no dia a dia? Então isso é desproporcional. Então, por exemplo, se me chamam para um podcast, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu já sei como estudar, como me atualizar, qual é o horário que eu vou chegar no programa, o que eu vou tomar antes de ir, qual é a preparação que eu vou fazer. Agora, vamos supor que do nada eu sou chamado e eu começo a ter comportamentos completamente divergentes daqueles que estão enquadrados dentro do meu padrão. Automaticamente é uma desproporção. Trazendo um exemplo ainda mais claro, é um colaborador que sempre vem quietinho, fica lá na dele, não costuma conversar muito. Introspectivo, ou seja, esse é o padrão de comportamento dele. Aí do nada ele começa a ficar falante, do nada ele fica irritado, do nada você percebe que ele fica mais triste, mais na dele, ou às vezes ele acaba querendo se socializar demais. Aí você vai cobrar dele alguma coisa, ele é mais ríspido, sendo que ele sempre foi respeitoso. Então há uma certa desproporção. Qual que é o outro ponto? A outra pergunta é, onde é que você tem os seus sintomas? Quais são os contextos? Olha, não é só no serviço, é em casa. Ou seja, o foco não é só aqui no serviço que ele fica nervoso, e sim na casa dele também. Então aí a gente começa a ver que há um padrão de comportamento que é perene, ele não é só aqui. Então aqui não é o único fator que faz com que ele tenha aqueles comportamentos, mas em casa ele mantém o mesmo comportamento. Por exemplo, o paciente chega para mim e fala assim, olha, só no serviço que eu tenho isso. Eu saio de lá, parece que não acontece mais nada. Minha vida fica tranquila, eu chego em casa, eu fico super tranquilo. Agora, se é aquela pessoa que chega em casa e automaticamente no serviço tem os mesmos padrões sintomatológicos, ali já é um cheiro de um problema significativo. O outro ponto é a intensidade, junto com a desproporção. Então, por exemplo, eu mesmo, naturalmente, eu tenho um cérebro mais ansiogênico. É um cérebro mais ansioso, é um cérebro mais preocupado. Então, tudo que eu vou fazer, eu já projeto o futuro. Agora, vamos supor que essa intensidade ela é excessiva.
E se há essa excessividade, essa intensidade aumentada e eu percebo isso, ali já é um alerta de um possível problema. E o outro ponto também que é muito importante é a frequência dos sintomas. Por exemplo, olha, a minha mãe morreu. Então eu tô mais ou menos umas 2 semanas com esse quadro sintomatológico. É um transtorno? Bem provável que não. Ah, não, eu já estou há mais de 1 ano chorando com a morte da minha mãe. Aí sim eu preciso me atentar. Ah, não, meu cachorro morreu, foi semana passada, eu tô chorando muito, não consigo dormir, eu perdi o meu apetite, eu tô com labilidade emocional, ou seja, eu choro com facilidade. Ali sim, aí nesse caso eu falo, olha, é bem provável que você não tenha nenhum problema, ou seja, a ponto de ser um transtorno, ou seja, um diagnóstico. Porque as pessoas, Ricardo, né? Olha eu já fugindo o Tá nome certo, aqui. Bizarra. Fica à vontade. Bizarra aí, ó. Então, Ricardo, às vezes, porque assim, as pessoas confundem, elas acham que os comportamentos, eles são por si só patológicos. Então, Sim. por exemplo, eu tenho uma ansiedade, automaticamente eu já tenho uma patologia, e nem Então, sempre. e esses gatilhos? Você desperta esses gatilhos em diversas fases da vida. Né? E inconscientemente você vai levando esses gatilhos, levando essas manias, levando essa forma de vivenciar o dia a dia, né? E aí a gente chega num ambiente corporativo, um ambiente onde naturalmente você tem uma pressão por resultados, você tem uma pressão profissional, você tem a hierarquia, você tem a cobrança. Normal, você está num ambiente onde você precisa mostrar para que veio, mostrar os resultados. Né? Em que ponto eu consigo fazer uma divisão clara na minha mente, em que os problemas que eu enfrento no dia a dia, em casa, com a família, são problemas que eu consigo contornar no ambiente corporativo ou não, aqueles ambientes onde os gatilhos eles são importantes para que eu tenha um acompanhamento clínico profissional. Tá. Primeiro, nós precisamos fazer uma distinção bem importante que é de avaliação psicossocial e avaliação dos fatores de riscos psicossociais. A avaliação psicossocial é quando eu faço uma avaliação do sujeito individual. Então, por exemplo, eu vou avaliar o Ricardo para ver se o Ricardo especificamente tem algum transtorno, ou seja, se ele tem realmente a manifestação de algum comportamento disfuncional ou possivelmente patológico. Agora, a avaliação dos fatores de riscos psicossociais é quando eu faço uma avaliação da empresa, para tentar descobrir se a empresa está com uma probabilidade de gerar no funcionário, nos colaboradores, um possível transtorno. Por exemplo, só de eu entrar aqui, conforme eu falei lá no início, eu me senti muito bem. Então dá para ver que na psicologia ambiental, aqui dentro dessa estrutura de empresa, já gera no funcionário uma certa tranquilidade. Eu vi que aqui não tem muito ruído, não tem muito barulho. Ou seja, são pontos positivos que facilita até o gatilho da não ansiedade naquele colaborador. Então, é interessante eu fazer essa distinção justamente para as pessoas entenderem. Então, vamos supor que eu vou fazer uma avaliação dos fatores de risco. Então, na empresa, os gatilhos, que são os fatores de riscos psicossociais, eles são atrelados, às vezes, com ruído, barulho que tem de maneira frequente. Às vezes, aquela empresa, basicamente, que ela não tem uma autonomia no funcionário. Então, o funcionário ele não tem capacidade de autonomia para poder ir no banheiro a hora que ele quer. Ou, às vezes, é uma empresa que o barulho faz com que aquele paciente que já tenha uma predisposição de já ter o autismo, no caso, em um colaborador específico, então por conta do autismo, isso facilita para que o barulho incomode mais ele do que os outros colaboradores. Então, de maneira geral, é interessante eu entender que, de modo geral, eu preciso entender se esses gatilhos da empresa, eles favorecem o transtorno especificamente no funcionário, ou se aumenta a probabilidade dele ter algum tipo de problema, ou se são casos específicos. Então, se eu pegar um autista e colocar ele em uma operação que é muito barulhenta, para ele o gatilho do barulho vai ser muito mais excessivo do que em outra pessoa que tem um cérebro neurotípico, ou seja, que não tem o autismo de predisposição. Ao mesmo tempo, o ser humano ele consegue se adaptar muito bem ao seu ambiente de trabalho, né? Então, seja num ambiente administrativo, onde você tem um ambiente mais silencioso, um ambiente de operação, por exemplo, que é um ambiente mais tumultuado, né? Com as pessoas conversando à sua volta. Essa capacidade de adaptação, ela ao longo prazo, ou a curto prazo que seja, ela provoca algum tipo de sensação, algum tipo de transtorno emocional ao longo do tempo, ou não tem nada a ver? Depende se a estrutura for
desfavorável, for disfuncional. Então, por exemplo, se eu estou numa empresa onde a empresa se preocupou com a iluminação, com o ruído, com a disposição das cadeiras. Por exemplo, se eu for fazer o podcast, for 3 horas de podcast e for uma cadeira completamente desconfortável, as questões físicas vão gerar em mim um comportamento assim, de raiva às vezes. De eu falar assim, nossa, eu tô muito desconfortável. Aí eu começo a ficar estressado. O meu cérebro, o meu organismo, de forma geral, começa a liberação de cortisol, de estresse. Porque ele fala assim, olha, essa cadeira não está... Quer dizer, essa cadeira não está confortável. Vamos supor que eu venha aqui e aqui não esteja geladinho, não esteja gostoso. Ou seja, o ambiente me causa um estresse térmico. Porque eu estou com o blazer e eu começo a sentir calor, e o calor me gera um estresse. Então, naturalmente, essa adaptação, ela, claro, depende de cada funcionário. Mas se a empresa, de maneira estrutural, por exemplo, ela não dá as condições favoráveis, uma estrutura favorável para que aquele colaborador esteja dentro de um ambiente que não seja potencialmente estimulador de um possível transtorno lá no futuro, então eu consigo sim montar uma estrutura para que favoreça as questões psicossociais, as questões psicológicas, por exemplo. Então, se eu estou aqui, a cadeira é confortável, o papo é gostoso, eu estou dentro de um ambiente completamente climatizado, eu estou tomando água, então não vou sofrer também algum estresse hídrico. Então, no caso, eu vou tomando água, eu vou hidratando, porque se faltar água, vai faltar minha voz. E isso vai me causar um estresse também aqui. E isso vai também me causar o quê? Uma possível ansiedade. E aí, por conta disso, pode ser que essa desadaptação que eu mesmo acabei sofrendo, assim, juntamente com a empresa, pode me desfavorecer e fazer dessa ansiedade, claro que de maneira perene, isso todos os dias. Se eu pegar um colaborador que todo dia passa por isso, tem várias empresas que realmente não dão uma estrutura funcional para aquele funcionário, ela está favorecendo, ou seja, sendo vulnerável para elevar os fatores de riscos psicossociais. Felipe, e a queda no rendimento? Ela pode estar ligada à falta de apoio emocional? É que assim, ó, quando nós vamos falar de um comportamento, de maneira geral, ele ocorre de forma biopsicossocial. Então, por exemplo, o rendimento ele pode ser colocado de diversas formas. Então, no caso, para eu responder essa pergunta, eu tenho que entender que se aquele funcionário, se aquele colaborador, ele passou por um processo de capacitação adequada. Porque às vezes pode ser que a não capacitação dele gera também nele um fator de risco psicossocial. Assim como também, se ele não está muito bem adaptado àquela situação, é um outro ponto que vai gerar um fator que automaticamente vai afetar no desempenho dele. Assim como também, atualmente hoje já é utilizado um termo que é o job rotation. Então já tem algumas empresas que falam assim, olha, esse funcionário, ele já tem um diagnóstico de autismo, por exemplo, então não é interessante colocar ele para ser o líder da equipe, senão vai afetar o desempenho dele. Por exemplo, eu naturalmente, eu sou alguém que gosta de falar, gosto de conversar, adoro ser a liderança. Então, para mim, se colocar eu na operação, por exemplo, para só ser o colaborador que jamais vai ser líder, que jamais tem opção de crescer dentro da empresa, isso vai afetar com o tempo o meu desempenho. Agora, se chegar para mim e falar assim, olha, Felipe, não, aqui nós temos um plano de carreira, aqui você consegue crescer, você consegue ser de colaborador, você consegue ser um líder, até às vezes você consegue, sei lá, se tornar algum executivo aqui dentro. Aí sim, você tocou no ponto mais importante que faz com que eu tenha mais vontade de querer crescer, de querer liderar, de querer realmente estudar, de vir motivado para cá. Agora, se eu coloco um funcionário dentro de um cargo, dentro de uma função que é desfavorável com as características dele, isso daí já é um fator de risco também psicossocial. E ao mesmo tempo, se você não tiver uma equipe motivadora, o colaborador pode não reconhecer os seus próprios talentos, né? Isso também. Por isso que o papel do líder é tão importante. Por isso que o líder tem que falar assim, olha, esse funcionário é interessante a gente colocar ele para responder chat de WhatsApp. Esse aqui, vamos colocar ele na parte de recepcionista, porque realmente a recepção dele, na hora que um cliente liga, por exemplo, ele é mais educado, ele tem mais paciência. Esse aqui não, ele é mais negociador, ele vai para cima, ele é mais persuasivo. Então, a capacidade do líder de poder identificar os pontos de favorecimento, isso afeta definitivamente no desempenho. Agora, se aquele funcionário, que isso é o que mais acontece, está passando por um momento de transtorno dentro de casa,
e não é a empresa que é o ponto que está favorecendo para que ele tenha algum tipo de transtorno ou algum tipo de problema emocional, ele pode passar por um problema que nós chamamos de presenteísmo. E isso afeta definitivamente o desempenho dele ali dentro. Então perceba que se eu faço uma análise que dentro da norma regulamentar, que é o que a gente coloca como NR01, lá coloca que é interessante que as empresas façam uma AEP, que é uma análise ergonômica preliminar. Se ali eu faço uma análise e eu já identifico que o problema não é da empresa, a empresa tem uma estrutura funcional, tem uma ergonomia favorável para que aquele funcionário realmente consiga exercer o seu desempenho. Já fiz todo um programa junto com a CIPA de risco, já fiz também uma triagem junto com os médicos, o líder já colocou aquele funcionário especificamente aonde ele tem que colocar naquela função em específico. Só que mesmo assim, ele não está conseguindo extrair o seu potencial desempenho, que é aquilo que é esperado por ele, ali às vezes pode ser que seja um caso de presenteísmo. Ele já está com um transtorno, mas ele vem para o trabalho. Essa é a diferença, né? Absenteísmo de presenteísmo. A pessoa vem, ela não falta, mas ela está com um possível transtorno. Por isso que nesses casos eu preciso avaliar o perigo, identificar ele e resolver de maneira imediata, ou seja, dando algum programa para o colaborador com algum psicólogo ou mandando para algum médico até para fazer algum tratamento medicamentoso. Então essa questão de desempenho, ela precisa realmente ser muito bem avaliada. Por isso que a própria OMS, ela acaba colocando que as empresas, na questão de absenteísmo, assim como de presenteísmo, acaba colocando que tem, assim, mais ou menos uma perda de bilhões por ano, justamente porque os funcionários não conseguem extrair o máximo possível do seu desempenho por conta dos problemas psicológicos. E é interessante, né? E a gente que passeia por todas as operações aqui da Consilig, a gente percebe um trabalho em conjunto de vários departamentos. Então, desde do RH, junto com o marketing, a área de saúde, a área de desempenho, as lideranças, existe uma linguagem muito única e muito concisa entre eles. E a gente percebe que isso tem um objetivo, né? E você consegue cuidar de todos os aspectos desse colaborador, né? Isso é importante e é uma prática, eu diria, obrigatória para as empresas de médio e grande porte, principalmente, né, Felipe? Claro, com certeza. Se eu não fizer ali uma análise de funções, uma análise de capacidade, né? Exatamente, eu não consigo. Por isso que a própria AEP, assim como a AET, essas diferenças que nós colocamos é o que vem dentro da NR1 como GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. Se eu não fizer ali uma análise, por exemplo, e incluir dentro dessa avaliação de riscos todas as operações, todos os líderes, principalmente os executivos, os gerentes, ou seja, toda a liderança de modo geral, para que eles me passem as informações adequadas, eu não consigo realmente identificar os riscos que aquela empresa pode ter. Assim como até os potenciais da empresa, porque até um potencial entra nessa análise, para que eu possa realmente estimular cada vez mais. Como que as empresas, Felipe, a gente conversa aqui com o Felipe Galan, as empresas elas podem adotar uma postura mais, eu diria, proativa no fortalecimento da resiliência mesmo, do equilíbrio emocional dos colaboradores? Você fala no sentido de programas, assim. De programas, de uma atenção, de uma metodologia aplicada a esse colaborador. Perfeito. Então, primeiro, a empresa precisa fazer uma avaliação dos fatores de riscos psicossociais dentro de uma avaliação preliminar, uma AEP, né, para identificar os possíveis perigos. Por exemplo, será que as pausas que eu estipulei para aquele colaborador, para aquele cargo, por exemplo, para aquela liderança, assim, traz um tempo hábil para que ele possa ir no banheiro, para que ele possa comer, para que ele possa realmente se relaxar? Senão, isso vai afetar o desempenho. Será que as questões de salário, elas estão dentro daquilo que é o mercado? Será que estão motivadoras para aquele funcionário? Será que, de maneira geral, o que é colocado para ele como um programa psicológico que a própria empresa faça está sendo satisfatório e auxiliando ele dentro de casa, aqui no serviço? Ou, de forma geral, está ocorrendo dentro da empresa que isso, infelizmente, acaba acontecendo e afeta também, de maneira direta, o desempenho da empresa? Está tendo algum assédio moral? Está tendo algum assédio sexual? Que esses são os principais indicadores que a gente coloca como que afeta demais o desempenho do funcionário, né? Então, por isso que
as empresas, de modo geral, estão passando por diversos processos trabalhistas, por exemplo, né? Assim como também a empresa, ela pode conciliar, que é o que vocês estão fazendo aqui, e eu fiquei muito contente aqui pelo convite, chamar um profissional qualificado para poder realmente discursar sobre esses conhecimentos, poder dar algumas orientações em específico, mas eu acho que o principal ponto é partir de capacitar a liderança para identificar nos colaboradores possíveis desproporções de comportamento. Olha, eu conheço aquele colaborador e o que ele está apresentando assim, de comportamento é desproporcional com o padrão dele de comportamento diário. Então, nesse caso, é conversar com o colaborador de maneira direta e realmente dar para ele ali um acolhimento e dependendo da situação, até incentivar, olha, busca um psicólogo, busca um médico, ou às vezes não precisa ser nem nesse sentido, mas conversar com o médico da empresa, com o próprio médico do trabalho, para ver se aquele funcionário em específico ele anda faltando muito, ou se ele relatou algum comportamento desfavorável, alguma coisa que realmente, assim, pudesse passar a impressão de que ele tem algum possível transtorno, se sim, encaminhar para os profissionais adequados em relação a isso. Mas o que é interessante a empresa fazer, que eu vejo algo bem legal, é que o próprio setor de RH sempre faz aquelas pesquisas de clima, aquelas pesquisas para tentar identificar se ele está satisfeito no trabalho, se tem algum problema com a liderança, ou seja, é um canal onde os funcionários podem, de maneira geral, discursar em relação a um possível problema, que às vezes a empresa nem está percebendo aquele risco no caso. Então, por isso que é interessante, de forma preliminar, a empresa sempre partir pela questão da análise, mesmo que seja algo bem rápido e imediato, para tentar resolver os problemas mais evidentes. Bom, no episódio passado, nós conversamos aqui no Concicast sobre plano de carreira. E a Consilig, ela leva esse assunto muito a sério com os seus colaboradores. Aqui a gente tem um plano de carreira de verdade. Então, a pessoa que quer trabalhar e seguir na área do teleatendimento, do trabalho de BPO, enfim, e de todo um ramo de trabalho que a Consilig tem a oferecer, ele consegue conquistar aqui com seus resultados e com o conhecimento adquirido. E a gente percebe um cuidado muito grande desde das lideranças, dos gerentes, dos superintendentes, nessa questão de sempre motivar o seu colaborador e sempre extrair um pouco a mais do que ele está ali produzindo, né? Eu acho que é importante ter essa proatividade também do outro lado, onde você tire um pouco o seu colaborador da zona de conforto, fala, amigão, vamos lá, você pode mais, né? Mas ao mesmo tempo, você precisa também respeitar os limites do seu colaborador e saber entender que, bom, naquela função é onde ele quer ficar e é onde ele está dando o melhor dele, né? Como a gente entender que a gente não pode extrapolar, por exemplo, os limites de cada indivíduo, de cada colaborador? Tá. Primeiro, eu preciso partir do pressuposto de que a maioria ela vai por meio de evidências. Então, por exemplo, se eu parto de métricas na hora de eu avaliar uma empresa, eu preciso entender se as métricas da empresa elas estão desfavoráveis para gerar um risco. Se eu percebo que a maioria não está manifestando problemas na hora da avaliação, que eu uso uma metodologia científica bem robusta, bem séria, bem segura, para poder realmente ter uma evidência significativa, aí eu entendo que aquele funcionário, na hora que eu coloquei para ele, olha, realmente você tem que ser mais proativo, realmente eu preciso um desempenho maior da sua parte. Se eu perceber que é algo em específico, aí nesse momento o problema pode ser com o funcionário. Aí sim ali está manifestando um possível problema que a própria empresa já identificou. Então, por exemplo, se eu vou numa empresa e aí a hora da empresa começar a fazer aquelas cobranças que são excessivas, no caso, que a gente pega vários casos que eu não preciso nem citar aqui, mas tem vários casos aí de assédio moral, por exemplo, que a gente percebe que a maioria dos funcionários acabam faltando demais, apresentando atestado, ou seja, o famoso absenteísmo, falta, afastamento, e aí por conta disso já é um sinal claro de que tem algo errado com a empresa. Ou seja, é um diagnóstico na empresa.
Uhum. Agora, se a empresa está dentro dos parâmetros, não está vulnerável, tem vários fatores de proteção, tem vários programas de incentivo, aquele funcionário está praticamente todo assistido, os líderes estão capacitados para perceber todos os detalhes, a estrutura da empresa está completamente favorável para que ele tenha o seu desempenho dentro daquilo que é esperado ou até acima do que é esperado, as metas estão coerentes para que ele realmente tenha mais motivação para querer poder bater, assim como nos próximos meses também. Agora, se eu percebo que que mesmo dentro desse cenário que está favorável, é um ou dois que está apresentando alguns comportamentos disfuncionais, ou seja, fora daquilo que a média está apresentando, ali eu já tenho o quê? A identificação de um possível diagnóstico em específico naqueles colaboradores. Aí, nesse caso, a liderança não pode chegar neles e pressionar. É chamar eles de canto e conversar. Olha, está acontecendo algum problema em casa? Ou é a questão econômica do país que está realmente aumentando, quer dizer, que está aumentando os preços e aí está deixando você mais ansioso para vir? Porque sempre que eu faço uma análise, eu não posso partir de uma visão micro e sempre macro. Os fatores externos importam tanto quanto Completamente. O o filé ambiente mignon, familiar ou corporativo, né? completamente. A neurociência mesmo, que hoje ela é utilizada como o principal fator científico para entender o comportamento humano, ela sempre vai que o ambiente é o principal lugar que vai adoecer ou que vai motivar aquele colaborador. Então, se eu tenho um ambiente desfavorável, eu posso adoecer aquele funcionário. Então, no caso, eu preciso entender que esse é o ponto interessante, até por eu ser perito judicial, é o que os juízes mais me perguntam. Felipe, há nexo de causalidade naquele funcionário? Ou seja, o que ele apresenta de transtorno mental é um nexo com a empresa ou não é um nexo de causalidade? Eu falo, olha, nesse caso, o funcionário já vem de casa de um relacionamento abusivo, ele já está com problemas econômicos, ele não tem muitos amigos, ele já tem doenças e isso facilita cada vez mais os fatores de risco para que ele fica mais vulnerável a desenvolver um possível transtorno depressivo ou ansioso, que daí eleva aqueles riscos que eu coloquei lá no início, né, dos dois principais transtornos, que são mais diagnosticados dentro do âmbito empresarial. É interessante a gente entender que se a média dos colaboradores não apresentam um problema e consegue realmente extrair o seu máximo de potencial, o seu máximo desempenho, e é um ou dois, ou a minoria que está com algum problema, então quer dizer que eu preciso trabalhar melhor com a minoria e não pressionar, e não cometer um assédio moral, e não pressionar a ponto de fazer com que eles saiam. Não, vamos chamar de canto e vamos entender os problemas de maneira individual. Agora, se é inverso, um ou dois consegue bater a meta e os demais não, e esse daqui é um dado científico provando que essa evidência é significativa que o problema é na empresa. Você sabe o que é interessante, né? A Conselhig, ela dá muita abertura e muita possibilidade de carreira para quem está começando. O primeiro emprego. Nós temos muitos colaboradores que o primeiro emprego está aqui na Conselhig, é a primeira experiência, né, profissional é aqui na Conselhig. E a gente percebe que essa moçada, dos seus 18, 17, 18, 19 anos, vem já com entusiasmo e já vem com uma curiosidade de desvendar e desbravar muita coisa, né? E aí chega num ambiente que é um ambiente que você precisa de comunicação, de empatia, de ter um desenvolvimento mesmo ali com o colega, e eles acabam se saindo muito bem, ao mesmo tempo que a empresa acaba abraçando de uma forma, fala, olha, isso aqui não é um bicho de sete cabeças, não. Você vai exercitar o seu lado profissional, eu vou te dar todos os mecanismos técnicos e profissionais para você conseguir extrair o melhor da sua capacidade, né? E a gente percebe que quem chega e tem uma primeira experiência consegue absorver um pouco mais desse objetivo dele dentro da empresa. Poxa, eu tenho um leque de possibilidades e um leque de cargos e salários e ambientes que eu posso conquistar dentro da empresa, né? E eu estou num ponto de partida e eu posso daqui conquistar o meu horizonte, o meu futuro profissional dentro da empresa, né? Tem muita gente que começa aqui como um operador e hoje está em cargos de superintendentes, enfim, nós temos muitas histórias dessa, né, Felipe? E aí a gente percebe que o lado emocional ele conta muito mais ao mesmo tempo, a escuta atenta, o olhar amigo, o ambiente familiar também pesa muito, de pessoas que
estão preocupadas com o bem-estar do funcionário dentro da empresa. Sim, existe um termo que um neurocientista trabalha bastante, que é o Miguel Nicoleles. Ele traz o termo de brain net. Nada mais é do que a conexão entre cérebros de maneira externa. Então, por exemplo, se eu venho dentro de uma empresa que é como se fosse a visão de equipe, aonde o principal líder, ele motiva aqueles colaboradores, ele tenta extrair o máximo possível dentro de uma estrutura favorável e dando todo o suporte necessário, mesmo que seja do primeiro emprego até todo o plano de carreira, por exemplo, aquele funcionário, ele pode automaticamente, a motivação dele, puxar o outro e assim por diante, estabelecendo uma brain net, ou seja, uma conexão externa entre os cérebros. Então isso que é interessante. A hora que o líder percebe que é um ou dois funcionários que a gente sabe que, infelizmente, às vezes por ser o primeiro emprego, a pessoa ela não tem aquela experiência, no caso de como se comportar, quais são as principais condutas. Às vezes, de maneira externa, ele já aprendeu isso desde a escola, não se comportar muito bem. Aí a empresa vai dar todo o suporte necessário. Mas pode ser que mesmo com o suporte, aquela pessoa ela não entre dentro dos parâmetros das diretrizes que a própria empresa coloca. Entendi. Agora, essa BrainNet, ela é importante porque, por exemplo, se eu chego aqui, igual aqui, a hora que eu te conheci a primeira vez, você já chegou todo motivado. Isso me motivou. Você já quebrou o gelo ali automaticamente, no seu jeito de me abordar. Assim como eu já cheguei aqui já conversando com o pessoal que está aqui nos bastidores, já para quebrar o gelo, já para estabelecer essa conexão. E se o líder chega dessa forma, facilita muito. Por que eu sempre foco no líder? Porque o líder, ele tem a capacidade muito bem assim desenvolvida para que ele consiga unir esses funcionários e fazer com que um esteja motivado, acabe proliferando e influenciando todos os Toda demais. uma cadeia. Exatamente. Por isso que é tão importante a gente dar essa capacitação especificamente para o líder, para que ele possa perceber esses detalhes. Até porque o líder, por si só, ele já parte de ser alguém mais sociável, mais extrovertido. Então, ele já tem essa capacidade de conseguir perceber se aquele funcionário está ou não fora do seu determinado padrão. Olha, que papo bacana. A gente está chegando no final já, passou rápido aqui essa edição esse episódio do Conscast. Aqui o Felipe Galan, ele é neuropsicólogo e também perito judicial. A gente está no setembro amarelo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos colaboradores, Felipe, e também para quem está nos assistindo. A gente está no YouTube, está no Spotify também, né? E que se sentem sobrecarregados, inseguros, né, em relação à própria saúde mental no trabalho. Então, uma mensagem profissional também, uma mensagem de quem está na linha de frente e recebe casos todos os dias, né? Sim. A principal mensagem, primeiro, é você fazer não um autodiagnóstico, mas ter uma autopercepção. Se você percebe que realmente os seus comportamentos eles estão desproporcionais com aquilo que você já se conhece, se você percebe que os seus sintomas, eles não só ocorrem dentro do trabalho, mas assim, dentro de casa, se você percebe que a ocorrência, a frequência desses sintomas já são mais de 3, 4, ou seja, 5 semanas, e se você realmente percebe que está trazendo um prejuízo significativo, aí há um problema realmente que precisa de uma atenção. Agora, de maneira geral, o que é interessante tecnicamente fazer enquanto profissional, o que eu oriento para todos os meus pacientes? É interessante que esse colaborador sempre faça aquilo que eu chamo de análise de riscos, ou seja, dos fatores. Então, coloque numa folha os fatores de risco e os fatores de proteção. Os fatores de proteção e de risco, eles são os mesmos. Então, por exemplo, análise biológica. Será que eu estou dormindo adequadamente? Me alimentando adequadamente? Assim como... Será que eu sou sedentário ou faço algum tipo de atividade física? Esse é o primeiro ponto. Segundo, será que eu estou realmente com muitos amigos? Será que eu me abro com as pessoas? Será que a minha forma de perceber o mundo ela é uma forma disfuncional ou funcional? Ou seja, na hora de eu analisar as situações, será que eu sempre tento jogar muito para o meu lado? Eu não faço uma escuta amiga, conforme o próprio Ricardo colocou muito bem. Então, se eu perceber que, de modo geral, eu tenho muitos riscos na minha vida, isso vai me deixar cada vez mais vulnerável a ponto de eu desenvolver um possível problema. Aumenta a probabilidade. Então, de maneira geral, profissional, o que eu coloco é diminua a sua vulnerabilidade. Então, se você perceba que tem poucos amigos, que não faz atividade física, que não come adequadamente, que realmente não dorme adequadamente, é interessante que você
tente mudar isso, ou seja, coloque hábitos mais protetivos para facilitar cada vez mais que você diminua essa probabilidade para desenvolver um possível transtorno. Ou seja, uma boa introspecção. Uma boa introspecção, exatamente. Então, essa autopercepção ela é importante. Agora, se essa autopercepção, Felipe, eu tenho uma vida que ela é completamente protetiva, mas mesmo assim eu estou sofrendo muito. Aí é um caso de realmente procurar um profissional. De modo geral, os psicólogos, eles são realmente profissionais que você pode, assim como os próprios psiquiatras ou qualquer outro, né? Esse trabalho multi, eles podem ser procurados a qualquer momento. Mas os casos realmente mais graves, os casos que merecem mais atenção, é se realmente o funcionário, igual você citou muito bem do Setembro Amarelo, se o funcionário realmente ele já está passando por um processo de pensamento, no caso de ideação suicida, já tem tentativas, ou essa questão depressiva ela é muito frequente, é algo que está criando uma certa desproporção com o dia a dia, está atrapalhando o seu desempenho dentro do trabalho. Pô, o colaborador sempre batia a meta e agora automaticamente já não consegue mais, ou consegue, mas sim com um certo sofrimento por trás. Então ele percebe que parece que tem algo errado acontecendo com ele. Então, nesse caso em específico, é interessante que ele procure um profissional o mais rápido possível. Agora, enquanto amigo, enquanto pessoa, eu, Felipe, o que eu tenho a desejar como a principal orientação é: procure a pessoa mais próxima e abra o seu coração para ela, a pessoa que não vai julgar, a pessoa que realmente vai te acolher, vai te fazer aquela escuta amiga de verdade do fundo do coração para poder te dar um ombro. Olha, chora comigo, conta para mim. Então, se você realmente está nesse sofrimento muito profundo, procure uma pessoa o mais próximo possível para poder, no mínimo, se abrir com essa pessoa. E aí depois fazer os pontos profissionais que eu acabei colocando. Seja a melhor versão de você mesmo. Busque a autoestima, busque o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento nunca é demais. A gente vai envelhecendo e vai buscando ainda mais o nosso autoconhecimento. A gente nunca sabe demais da gente, né, Felipe? Exatamente. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. O próprio Jung mesmo, lá na psicologia, ele sempre colocava que quem olha para dentro desperta. Porque você consegue identificar os pontos positivos e os pontos negativos, assim como a liderança faz. Então, se a liderança percebe que aquele funcionário, ele é um funcionário realmente mais introspectivo, é um funcionário mais acolhedor, mais impacto, às vezes pega uma empresa de cobrança e fala: olha, esse aqui vai ser o meu receptivo. Se pega alguém que é mais extrovertido, que gosta de falar, que gosta de verbalizar, gosta de argumentar e gosta de sempre estar atualizando o seu conhecimento e que sempre que passa algum curso, alguma capacitação interna, é aquele que gosta mais realmente de vender. Ó, esse aqui vai ser o que vai estar na linha de frente para poder ofertar o produto, o cartão, né? Então, é interessante o líder identificar esses comportamentos, ou seja, ser a pessoa que vai despertar esse autoconhecimento no colaborador para poder colocar ele na função ideal que ele possa exercer. Aí sim a gente consegue extrair o máximo possível de desempenho naquele funcionário. Porque aqui na empresa não é puxando o saco, não. Mas realmente aqui tem uma estrutura que ela é incrível. Então, fazendo essas adaptações, caso realmente for identificado algum problema, né, específico, tem tudo para realmente extrair o máximo de conhecimento, o máximo de desempenho daquele colaborador e da forma mais saudável possível. Olha, eu vou falar que é um guia prático com o Felipe Galan aqui. Felipe, como que as pessoas te acham nas redes sociais? As pessoas podem me procurar lá no meu Instagram, ou se colocar o meu nome no Google, neuropsicólogo Felipe Galan, já automaticamente vai achar. E lá no meu Instagram, eu também entrego 2 livros gratuitamente. Um livro sobre depressão e ansiedade de graça, que fala sobre suicídio. Então a pessoa consegue ir lá no meu Instagram, clicando lá no link da bio. Assim como também eu tenho um livro sobre autismo completo de graça. Eu não cobro nada para esses livros. É isso aí, então, olha, a dica tá dada, você profissional, você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo pelo Spotify, repasse esse conteúdo, esse episódio para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu professor, para a sua liderança também, por que não, né? Eu acho que são informações valiosas e que, para quem busca o autoconhecimento, são de grande valia. Felipe, muito obrigado por participar desse episódio do Conscicast e ainda mais sucesso para você. Claro, com certeza. Muito obrigado por todo o carinho e conte comigo sempre. E a você, obrigado pela audiência. Até um próximo Conscicast. Tchau, tchau.